Olá a todos, bem-vindos, como estão? Espero que tudo esteja bem com vocês. Boa noite, ou bom dia, dependendo de onde vocês estejam no mundo. Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Faz tempo que não nos vemos, faz tempo desde a última vez que transmitimos uma lição daqui, certo? Então, hoje vamos falar um pouquinho em termos simples, de como a Kabbalah e o que estudamos aqui, e o que vocês aprendem aqui no Centro de Educação, tem a ver com tudo que ocorre agora no mundo, de forma global, escala global, em termos de sociedade humana, para onde ela está se dirigindo e por quê. E também o que fazemos em relação a isso. Então, há muitas coisas a cobrir, como sempre. Vamos começar. Como é que vamos começar, Dan? Vamos ler. Quem está conosco? Sim. E várias pessoas do mundo inteiro temos. Eu vou dar uma olhada. O que surgiu? Tony da Carolina do Norte, Kate da Irlanda, Kathleen de Quebec, amigos do Brasil, Flórida, Massachusetts, Austrália, Índia, Alabama, Nova York, Las Vegas, Arkansas, Texas, Iowa. Ótimo, excitante. Várias pessoas, muitos lugares, todos conectados, no mesmo propósito. Então, o que você diz, Dan? Do que falaremos nessa lição? Essa classe vai ampliar um pouco o que falamos em relação à Kabbalah. Abrir os nossos olhos, de certa forma, e darmos uma olhada num quadro mais amplo, mais envolvente, do próprio mundo e da humanidade à nossa volta, e esse em particular é da sociedade humana, portanto, o estado atual da sociedade humana da perspectiva cabalística. Vamos ver. Então, a lição chama-se A Paz Mundial Pode Se Tornar uma Realidade? Então, na verdade, antes de falarmos disso da perspectiva cabalística, vamos dar uma olhada no segundo que está ocorrendo no mundo. Há muitas coisas ocorrendo, e este ano, 2011, foi muito ocupado com vários protestos sociais no mundo inteiro. Lembramos como tudo começou no início deste ano com a Primavera Árabe e depois disseminou-se a outros lugares também. Como alguns protestos no Chile, na Inglaterra, em Israel também, e agora, recentemente, nos Estados Unidos também, com todo este ocupar de Wall Street, este movimento ocupar Wall Street, os protestos que estão ocorrendo, e a pergunta que surge da perspectiva cabalística é o que na verdade está ocorrendo agora com a sociedade humana de acordo com o seu propósito de evolução. E este ponto atual no processo. O que isso reflete? Onde estamos nós? Portanto, vamos ler alguns parágrafos do Baruch HaSulam, que vem de um artigo chamado A Paz, que é exatamente o nome correto para este artigo, porque realmente fala como ou o que é a paz mundial e se ela pode se tornar uma realidade. E paz, a propósito, em termos cabalísticos, significa perfeição, porque a própria palavra shalom em hebraico, paz, vem de shlomut, que significa perfeição ou plenitude, ou um todo. Perfeição acho que é a tradução mais perfeita. E é por isso que eu menciono isso, porque a perfeição e a paz são coisas parecidas, sinônimos em Kabbalah. Não é algo que criamos, não é algo que realmente fazemos,
Não são acordos políticos ou certo tipo de acordos entre países inimigos ou acordos militares, não é isso. É o estado em que temos que alcançar internamente e, como resultado, as coisas vão se encaixar e se adaptar externamente também, mas algo ocorre conosco em termos da nossa transformação e desenvolvimento e evolução como seres humanos. E é isso que temos que entender. Então vamos ler estes parágrafos para começar do artigo A Paz do Baha Sulam. Dene, você vai ler? Ótimo. Então, diga a página que estamos. Ok, Cabala para estudantes, como sempre. Estamos lendo da página 264. Vocês devem ter também o PDF para baixar no site. Foi mandado um e-mail. Eu sei porque eu li eles de casa, porque é mais fácil de reunir todos os extratos num único lugar. Então, página 264 do Cabala para Estudantes. A paz, sob o título Necessidade de ser cuidadoso com as leis da natureza. E, em caso de esquecerem, façam perguntas quando quiserem. E a gente encoraja perguntas, queremos. E vamos lá. Ok. Então, necessidade de ser cuidadoso com as leis da natureza. Podemos todos ver claramente que a espécie humana deve levar uma vida social, isto é, que ela não pode existir e se sustentar a si mesma sem a ajuda de outros. Desta forma, imagine um acontecimento em que um se retira da sociedade para uma localização desolada e vive lá uma vida de miséria e grande dor devido à sua incapacidade de providenciar as suas próprias necessidades. Essa pessoa não teria direito de se queixar sobre a providência ou destino. Providência é o governo superior. E se a pessoa fosse fazer isso é queixar-se, amaldiçoar seu amargo fardo, ela estaria apenas a exibir sua estupidez. Isso porque, enquanto a providência preparou para ela um lugar confortável, desejável na sociedade, ela não tem justificação para se retirar dela para um local desolado. Tal pessoa não deve ser lamentada, visto que ela está indo contra a natureza da criação, e visto que ela tem a opção de viver como a providência lhe ordenou, dentro da sociedade, ela não deve ser lamentada. Essa sentença é concordada por toda a humanidade sem disputa. Então, colocando no contexto correto as palavras do Baha Sulam, o que nos parece, na primeira leitura, como ele diz, nada de férias. Se você é um desses caras que vai viver nas montanhas, ou estar num local remoto, estar consigo mesmo, como pode ser? Nós sabemos que os cabalistas, há 2000 anos atrás, eles não estavam tão conectados externamente com as pessoas, estavam até desconectados muitas vezes externamente das pessoas. Então, o que significa aqui? É importante colocar o contexto nessas palavras, porque senão não entenderemos. Então, isso também vem dentro dos artigos, de outros textos também, que constroem o contexto em termos de si. E o que o Baha Sulam quer dizer aqui é o que são os seres humanos da perspectiva das leis da natureza. E da perspectiva das leis da natureza, somos criaturas sociais, ou seja, que há uma razão para nós fazermos parte da sociedade, ou a constituição, a instituição da sociedade humana, essa ideia que os seres humanos vivem juntos, de certa forma, e têm que partilhar um sistema econômico e um sistema de saúde e todos os tipos de coisas de uma forma ou de outra. E não necessariamente estou me referindo à estrutura de um país ou em oposição a uma estrutura de uma cidade, mas basicamente a razão de servirmos uns aos outros externamente e usufruir dos serviços uns dos outros e recebendo o benefício disso e trocando valores e coisas é devido a algo herdado, inato na nossa natureza, que é sermos seres sociais. E é muito fácil entender isso, porque temos outros exemplos para isso no nível animal também.
há várias espécies sociais. Por exemplo, um bando de pássaros, que é um exemplo muito claro. Quando você olha para um bando de pássaros e como voam juntos e mesmo mudam a direção ao mesmo tempo. Como se todos recebessem sinais da mesma fonte ao mesmo tempo. E o mesmo ocorre com outros tipos de animais, peixes, etc. Portanto, os seres humanos são espécies humanas. Espécies sociais, perdão. E se tentarmos ir contra essa lei, então certamente falharemos. E quem tentar ir contra essa lei, não podemos, de certa forma, ter piedade por ele. Como dizemos, há uma lei natural que determina que somos uma espécie social. Se tentamos ir contra isso, e não vou ver o que significa, porque pode significar várias coisas, mas no nível teórico, digamos, no nível de princípio, se eu sou uma espécie social, uma criatura social, e tento não ser uma criatura social ou desrespeitar esta lei, como com a lei da gravidade ou qualquer outra lei, eu vou sofrer. Simples assim. Vamos continuar? Então nós vamos pular os parágrafos. Ok. E o que o Baal Sulam, esta é ótimo quando você lê. Você tem privilégios. Eu acho que podemos ler, mas não, o que você quiser, como você sentir. É um artigo muito longo, a gente sempre tenta dar a vocês pontos importantes a ser cobertos de forma mais ampla. Então, esses parágrafos nós vamos responder mais tarde. Eu vou explicar agora. Então, o que estamos falando? Falamos da lei da natureza. E nós ouvimos do Baal Sulam, que é um cabalista, que era considerado uma pessoa religiosa, e ele fala das leis da natureza. Mas, ao mesmo tempo, no artigo, ele muda. Ele fala das leis da natureza e os mandamentos divinos estabelecidos pelo Criador. Então ele continua explicando que é a mesma coisa, externamente. Então vamos ver como ele diz isso. Bom, isso na verdade é muito importante para, de novo, enfatizarmos o fato de que os cabalistas, o Baal Sulam e cabalistas em geral, não estão falando de qualquer tipo de algo, de novo, que pode nos parecer ou religioso ou baseado na fé, etc. Quando eles escrevem algo chamado mandamentos da natureza, ou mandamentos do Criador, ou Deus, Criador, etc., estão se relacionando, se referindo ao que você exatamente diria como leis da natureza. E o Baal Sulam, em alguns parágrafos, ele usa para explicar isso. Eu acho que é isso que vamos ler. Então, de novo, estamos falando da necessidade de praticar as leis da natureza. Então, agora, estou no terceiro parágrafo, na próxima página, página 265, artigo A Paz. Então, ele continua. No final, todos nós admitimos e concordamos que somos obrigados a manter os mandamentos da providência, isto é, as leis da natureza. E todos nós admitimos que quem quebra os mandamentos da providência, isto é, as leis da natureza, deve ser punido pela natureza e não deve ser lamentado por ninguém. Então, a natureza da sentença é a mesma. E a única diferença está no motivo. Eles alegam que o motivo é necessário, e quem diz que não há providência superior ou meta superior, etc., na realidade, e eu alego que isso é proposital. Ou seja, que há um propósito nisso. Isso, obrigado. Então, por que o Baal Sulam explica aqui de novo? Para resumir e tornar claro. Ele diz assim: há leis que se aplicam à sociedade humana e vêm da natureza. Agora, se você atribui a isso certo tipo de força superior ou não, é irrelevante. Ao que você tem que realizar ou completar em relação a essas luzes, essas leis ou não. Portanto, se você conhece essas leis ou lê
através de um processo natural, de evolução natural, com um certo propósito evolucionário, se você conhece isso ou não, ou mantém isso ou não, não importa, é irrelevante. Você ainda está sob a influência das leis, portanto tem que obedecê-las, senão vai sofrer se não o fizer. Simples assim. Então ele diz, como cabalista, não sabe onde vai levar a humanidade, porque isso é o que eu alcanço da minha perspectiva da realidade. Mas é irrelevante na discussão, porque estou falando de leis que temos que cumprir, queiramos, se você alcança a minha visão ou não. E que leis são essas? Quem sabe vamos ao parágrafo que resume quais são as leis. Daí continuamos com perguntas. Então ele conclui com os seguintes parágrafos. Ele diz: primeiro, para evitar usar ambas línguas de agora em diante, natureza e um supervisor, entre as quais, como eu mostrei, não há diferença em respeito a seguir as leis, como disse o Asaf, é melhor que nos encontremos a meio caminho e aceitemos as palavras dos cabalistas que Hateva, ou natureza em hebraico, tem o mesmo valor numérico em hebraico que Elohim, ou Deus. Bom, não vamos entrar nos números agora, o que significa em termos das letras e números na interpretação cabalística e nas palavras hebraicas, etc. Porque realmente não é o tópico agora, mas ele menciona isso para explicar de novo que quando ele diz que Criador, Deus, providência superior é igual à natureza, a mesma coisa. Ok, então eu serei capaz de chamar as leis de Deus os mitzvot ou mandamentos da natureza, ou vice-versa, pois eles são eu mesmo e não precisamos discutir mais. Então, é vital e importante para nós examinarmos as mitzvot da natureza, os mandamentos, para saber o que ela exige de nós, caso contrário, nos puniria sem mercê. Nós dissemos que a natureza obriga a humanidade a levar uma vida social, isto é simples. Mas precisamos examinar os mandamentos que a natureza nos obriga a manter nesse respeito, isto é, respeito à vida social. Ok. Então, ele termina essa parte. Vamos para as perguntas? Agora, por enquanto, não há muitas perguntas. Ok. Nós podemos resumir o fato de que estamos lendo, aprendendo que as leis constituem uma vida social e que os seres humanos são obrigados a cumprir. E onde estamos agora, diz o Asaf? E estas leis que a sociedade humana deve ter consciência, etc. Que estado nós somos trazidos? Onde estamos? Em que ponto estamos na nossa evolução, no nosso processo? Portanto, o que ocorre basicamente é que há duas forças na criação: recepção e doação. A luz e o Kli, a criatura e o Criador. Mais tarde vocês aprenderão o que se chama linha direita e esquerda, mas em essência há sempre duas forças, na realidade, como um todo. E essas duas forças se manifestam no desenvolvimento da sociedade humana também. E como elas parecem nesse desenvolvimento da sociedade humana, é da seguinte forma: por um lado, nos tornamos cada vez mais autocentrados, egoístas, preocupados com o crescimento individual, à medida que nos desenvolvemos. Isso não é algo ruim. De novo, nós temos que entender isso. Cada ponto, cada força diretora que faz parte do processo que atravessamos, nos faz estabelecermos o nosso caminho em direção ao propósito. E o que ocorre até então é que os seres humanos têm se desenvolvido como um todo ao longo desta linha de tornarem-se cada vez mais completos no desejo pelo eu, pelo ego. Isso significa, se você olhar da perspectiva de toda a humanidade, significa que os seres humanos como que evoluem como indivíduos.
Mas, por outro lado, esta é uma força diretora da evolução. A outra força diretora que se manifesta na sociedade humana é que nós também nos tornamos cada vez mais conectados, cada vez mais interconectados e interdependentes. Portanto, hoje, o que ocorre, e estou dizendo hoje de forma simbólica, e tem ocorrido nos anos recentes, e falando do ponto de vista cabalístico, antes das coisas testemunharem isso e começarem realmente a ocorrer, ou bem no início, o Baal Sulam diz que por volta de 1995 esse processo começou a atingir um clímax. Nós agora realmente nos encontramos perto deste ponto de bifurcação, este ponto de virada, onde o ponto de pico e algo vai mudar na nossa evolução de acordo com isso. E que ponto é este? É o ponto onde essas duas forças de interdependência por um lado, e mesmo assim, desenvolvimento egoísta por outro lado, se encontram. Agora, só para entender a natureza dessas duas forças opostas, interdependentes, o que significa que cada parte no sistema humano tornou-se totalmente dependente da outra parte. Então é como um sistema integral, onde é circular e todos os efeitos passam por todo o sistema e vão para frente, para trás, etc. E todas as partes estão interdependentes e dependem-se umas das outras como um sistema de engrenagem. E o Baal Sulam usa este exemplo neste artigo em algum ponto. Então, com o sistema de engrenagem, cada engrenagem está girando junto com a outra engrenagem. E elas não podem, ninguém pode se mexer de forma independente. E estamos sempre neste sistema. Mas é como tivéssemos menos consciência disso. Porque não tivemos tal inclinação egoísta. E o que ocorre agora é que essas conexões interdependentes começam a surgir, e quando essas duas tendências se encontram, elas realmente colidem. E isso é algo que agora eu dou só a vocês uma explicação teórica. Isto é algo que se estabelece no nível causal de todas as ramificações que vemos nos nossos sistemas humanos hoje. E uma das coisas que começam a ocorrer na Kabbalah, quando você estuda a Kabbalah, é que você começa a fazer conexões em relação ao que eu recém disse, deste conflito de raízes, enraizado nessas duas forças, que na verdade não é um conflito, é algo que deve ocorrer, faz parte da nossa evolução. Mas, de novo, essas duas forças diretoras é algo que você acha em qualquer nível da natureza, e na evolução de cada nível da natureza falaremos disso talvez em outras lições, mas o que ocorre quando você estuda Kabbalah é que quando você começa a fazer as conexões e realmente entender essa colisão das raízes, ou essas duas forças diretoras colidindo uma com a outra, então você começa a entender o mundo de forma diferente. E o que ocorre hoje mostra de forma muito óbvia, se você entende isso, um reflexo deste conflito das raízes. Se você olha para o que ocorre na economia, ou no nível político, ou no nível cultural, o que ocorre é que o mundo está se tornando interdependente. Todo o globo está se tornando como esta unidade única, simples, conectada, e que nenhuma parte pode manter a abordagem de eu só tenho interesse preocupado com o que ocorre comigo, porque isso já não funciona, isso já não é verdade. E hoje nos encontramos num ponto onde ainda estamos encerrados não somente
no pensamento, no tipo de pensamento antigo. Ainda estamos concentrados nesta mente autocentrada, mas nossos sistemas, nossas instituições físicas, nosso sistema financeiro, econômico, ou de saúde, social, etc., o sistema de educação, nossos políticos, tudo, ainda trabalham de forma linear, enquanto que o sistema é um sistema circular. E isso está na raiz do que vemos hoje. Por isso, os cabalistas, da visão cabalística, nós vemos que todas essas instituições terão que mudar de uma forma ou de outra. E não sabemos exatamente em que níveis vão mudar, mas temos uma certa imagem da direção na qual tem que mudar. Mas a coisa mais próxima a nós agora no nosso desenvolvimento, que é uma mudança de valores e uma mudança de pensamento para nos adaptarmos a essa nova realidade de interdependência. E falaremos mais sobre isso depois de vermos perguntas. Ok. Então o Baal Sulam resume o que o Alsaf diz. Nos seguintes parágrafos, na página 266, vamos diminuir na próxima página, no final. Ele diz: em geral, no exame geral, vemos que só há 2 mitzvot ou mandamentos para seguir na sociedade. Eles são chamados recepção e doação. Isso significa que cada membro deve, por natureza, receber as suas necessidades da sociedade e deve beneficiar a sociedade através do seu trabalho para o seu bem-estar. E se um quebra um desses 2 mandamentos, ele será punido sem mercê. Não precisamos examinar excessivamente a mitzvah, ou seja, um mandamento da recepção, visto que a punição é levada a cabo imediatamente, que previne qualquer negligência. E isso se dirige a Margaret, da Austrália, a pergunta dela: você pode dar um exemplo de quebrar uma lei da natureza? Então, quebrar a lei da recepção neste caso é como roubar, por exemplo. Então, assuma-se que... Bom, a gente sabe que sempre, quando se rouba, há uma certa punição. Por exemplo, eu roubo, eu entro na propriedade de alguém, eu começo a consumir demais, eu imediatamente sinto os efeitos. Então, dependendo do meu desenvolvimento, quanto maior foi, maior a punição. Então, esse é um exemplo de quebrar uma lei da natureza. No nível natural é isso. Você pula do 10º andar, você vai se machucar. Mas na outra mitzvah, que é a de doação à sociedade, não é apenas a punição não é imediata, mas ela é dada indiretamente. Desta forma, essa mitzvah não é adequadamente observada. Então, este é um dos mandamentos principais da evolução da sociedade. É a força diretora de por que a sociedade não é perfeita por natureza. Se não observar esta lei da doação, levasse a uma punição imediata, então toda a sociedade seria perfeita automaticamente. Por exemplo, se eu não trabalhasse o suficiente para a sociedade, eu seria punido imediatamente. E assim como eu não roubo no dia a dia, ou nunca roubo, por exemplo, então como você... Da mesma forma, não seria capaz de não dar o suficiente para a sociedade. E não funciona assim. Não funciona assim porque a punição, o castigo não é direto. E não é imediato. Ok. Então temos essas 2 leis na sociedade, que o Baal Sulam chama de lei da recepção e lei da doação. O que isso significa? Isso agora deve ser a Constituição de qualquer país? Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que, como um organismo simples, se você olhar para a humanidade como um todo, e todas as pessoas sendo como células neste corpo coletivo, e células talvez seja o exemplo mais correto aqui, se você olhar para todas elas como células, sendo uma comunidade de células como em nosso corpo, por exemplo.
que é uma comunidade, eu acho, de algo de 50 trilhões de células, então aqui temos 7 bilhões, é muito menos. Os trilhões de células que você existe sabem como se comportar entre si. E é muito mais do que somos. E todas estão interdependentes no sistema integral. E a razão delas serem capazes de sustentar o corpo e agir como um sistema perfeito a fim de surgir este nível superior de consciência, etc., que somos nós, uau, é porque 50 trilhões, é isso? Isso, 50 trilhões. Então, amigos, mostrem-me. Ok, obrigado. Então, a razão pela qual as células do nosso corpo são capazes de manter o corpo e dar essa consciência superior é devido à razão de interagir uma com a outra. E como interagem uma com a outra se baseia em duas regras. Cada célula dá a todas as outras células. E também recebe das outras células. E o Bon Sulam diz que o que importa aqui é o equilíbrio. E o sistema equilibrado, nesse sistema se mantém uma homeostase, uma equivalência de forma. Em outras palavras, este equilíbrio que elas mantêm. E é mantido e realizado por cada célula, recebendo tudo o que precisa do corpo a fim de existir, porque não pode existir sem receber tudo o que precisa do corpo. E por outro lado, a realização do seu potencial de forma plena, em toda a sua capacidade, é em direção ao bem-estar de todo o organismo, de todo o corpo. E isso se chama uma situação saudável. Saudável é igual a equilíbrio, homeostase. Quando qualquer parte desse sistema começa a crescer sem considerar como influencia o sistema. Se não fizer isso, o sistema sofre. Simples assim, e é a situação mais simples que estamos familiarizados com isso em termos do corpo e nossa célula, é quando uma célula começa a crescer e desenvolver seu próprio tipo de razões para existir e a consumir todas as fontes para si, etc. E crescer como se fosse outro corpo estranho dentro do corpo geral, e isso é o câncer. E hoje o que ocorre na sociedade humana é que todos, de certa forma, num nível ou outro, todos trabalhamos como se fôssemos células cancerosas. Estou dizendo como ser, porque por um lado, não vemos como seres humanos em termos de pensamento, sentimento, etc., não vemos como um corpo coletivo, etc., e trabalhamos em sentido oposto, mas por outro lado, não exatamente temos consciência dessa interdependência que estamos. Portanto, a consciência dele e as ramificações dele chegam ao mesmo tempo. Então, o que ocorre conosco hoje a humanidade se encontra nesta crise multifacetada, certo? Eu não vou entrar em todos os detalhes disso, mas é muito claro que há uma crise econômica que realmente não é somente num lugar, mas no mundo inteiro. E se você olhar para isso, todo mundo está interdependente nesta crise. E mesmo que você falar que são em países não desenvolvidos ou desenvolvidos, isso é apenas uma visão estreita, porque se simplesmente entendermos que cada lugar depende em termos de importação e exportação e do sistema financeiro também, se entendermos, e eu não quero entrar em tudo isso, etc., se entendermos que todo lugar no final é afetado pelo que está ocorrendo em outros lugares, então é muito claro que você não pode ignorar essa independência. Por isso, há uma loucura ocorrendo por muito tempo agora.
com toda a crise na zona do euro, etc. Porque está se tornando claro a interdependência, que eles não sabem o que fazer. Um país pode cair, por exemplo, a Grécia, neste exemplo, e se eles entrarem em colapso, afeta imediatamente outros países. E isto é apenas uma área onde essa interdependência se torna-se clara. Obviamente, isso afeta também a economia americana e a economia de qualquer país. E sem entrar num discurso econômico agora, o entendimento básico que precisamos disso é que estamos numa realidade de interdependência e nós ainda estamos encerrados em paradigmas antigos e pensamentos antigos e temos que nos alinhar a isso. E é isso que o Baal Sulam fala, a razão, e não é tão claro para nós porque trabalha num sistema circular, por isso a punição, digamos assim, é indireta, em termos de dar ao sistema, doar ao sistema. Quando eu não recebo do sistema, eu sinto no nível individual e sou machucado por ele no nível individual. Se eu, por exemplo, não tenho certeza que tenho todo o meu sustento e minhas necessidades básicas, então simplesmente vejo que se eu não receber comida ou não conseguir comida, eu não terei que comer. Então a lei da natureza, da recepção é muito claro para mim e nós realizamos que não há problema para nós com isso, com esta lei. Nós entendemos instintivamente, porque instintivamente nos entendemos como seres individuais. E o que ocorre agora é que começamos a ver que sofremos de efeitos que não necessariamente vêm até nós como indivíduos, ou até nós como indivíduos. Porque coisas ocorrem dentro de nós como espécies sociais. E no nosso contexto, no contexto humano, como as coisas ocorrem no nível global, as pessoas em algum lugar não têm emprego subitamente. Ou as pessoas acham muito difícil sobreviver, enquanto outras são perseguidas, etc. E o que ocorre é que começamos a ver que você não pode se desconectar, ou desconectar essas pessoas, ou aquelas pessoas, ou essas fontes e outras fontes. Estamos na mesma união integral, unidade, e há um problema aqui. E os desequilíbrios que ocorrem é problema de todos. Não é que tem ou não tem a ver, todos estão no mesmo sistema. Então, todos têm, de certa forma, responder à situação e fazer algo em relação a isso. Mas o que começamos a ver é que essa influência indireta agora começa a surgir e começamos a ver que assim estamos em crise. Porque como que somos levados a uma situação em que temos que ver, espera um pouquinho, eu não planejei isso, eu não quero viver num mundo assim, e subitamente é onde estamos. Porque o que temos que fazer é alinharmos-nos com esta realidade de interdependência, porque este é uma doação constante na equação. E é uma variável aqui, que é a nossa atitude em relação a isso, que então mais tarde se manifesta e transforma tudo que conhecemos na sociedade humana, em toda a nossa existência. E vamos para as perguntas. Vamos a algumas perguntas. Primeiro eu quero acrescentar uma pequena parte do que o Asaf leu, que subitamente tudo está conectado. Estava conectado antes também, mas por que vemos agora? O que há de novo? O que mudou? O que mudou é toda essa noção de globalização em que estamos conectados economicamente um com o outro e podemos pensar na analogia que o Asaf deu das engrenagens. Então você tem um sistema de engrenagem aqui que está girando e sabe que estão conectadas, digamos, o país ou uma família estão girando, estão interconectados, porque todos dependem um do outro. Então você tem um país aqui, mas não há conexão entre eles. Mas agora, subitamente, estamos conectados nessa estrutura rígida, onde os efeitos de um país começam a influenciar outros, e tudo que o Asaf diz é como as engrenagens se tornando conectadas, através das conexões que construímos na sociedade. Ok, então temos ótimas perguntas. Vamos vê-las
nos próximos minutos, depois vamos continuar com o artigo do Balsulam. Ótimo. Bom, temos tempo, ok. Então vamos rapidamente, depois voltaremos ao clímax da lição, o ápice. Vamos ver, começando de cima. Gerald de Buffalo. A lei da natureza significa que como criaturas sociais não devemos evitar contatos sociais de qualquer tipo? Bom, sim, Gerald, mas temos que definir o que significa. Algumas pessoas são mais extrovertidas, algumas pessoas são mais introvertidas. Isso significa que os extrovertidos têm mais êxito? O que exatamente é interação social? Não necessariamente significa que eu tenho que ir em direção a todos e dar olá a todos na rua e dizer tchau e rir para as pessoas, etc. Não é esse tipo de realização das leis da natureza. O que significa é que nós, como criaturas sociais, não somente encontramos nosso sustento e equilíbrio, e a nossa vida e a capacidade de fornecer a nós mesmos nossas necessidades básicas dentro da estrutura social correta, dos indivíduos que se relacionam corretamente uns com os outros, mas também encontramos o nosso propósito lá. Nosso prazer interno de satisfação, que realmente vem de nossa conexão a todo o sistema. E estou dizendo especificamente na conexão com o sistema inteiro. Não necessariamente o tipo de interações sociais externas. Isso pode ser um resultado, uma indicação disso. E é interessante que no nível sociológico há várias pesquisas falando, e eu li algo recentemente interessante sobre como a humildade pode machucar a sua saúde muito mais do que fumar cigarro a vida inteira, por exemplo. Algo assim. Era uma anedota, e há vários artigos sobre como essa questão de ser social, interações sociais tem a ver com a felicidade, etc. Não humildade, estar sozinho, ele está falando. E como afeta a sua mente física, psicológica, etc. Isso apenas, na visão cabalística, isso é apenas um resultado externo, que pode surgir de uma forma, em certa situação, de uma forma mais distinta, ou em outras pessoas de forma menos distinta. Mas o princípio básico que falamos aqui é que se os seres humanos não estiverem internamente conectados corretamente, ou seja, cada ser humano interagir com a humanidade de forma correta e percebê-lo de forma correta como um organismo coletivo, então, não só nos encontraremos numa crise cada vez mais crescente em todos os reinos da natureza, da vida, porque esta lei de interdependência agora nos governa, e não estamos em linha com isso, mas também não vamos achar felicidade e satisfação. Vamos para a próxima pergunta. Ok, Romero da Índia pergunta: significa que as leis da natureza e da sociedade são a mesma coisa? Bem, sim, somente com uma reserva. As leis da sociedade, queremos dizer leis da natureza, no nível do ser humano. Eu não necessariamente entendo as leis que temos hoje nos nossos sistemas criados pelo homem. As leis sociais que estabelecemos são baseados no nosso entendimento de como manter a sociedade de forma pacífica e vivermos a nossa vida. E de acordo com todos os tipos de coisas que ocorrem no nosso desenvolvimento, mudamos essas regras a cada dia. As cortes determinam coisas novas e mudanças são feitas de tempos em tempos, novas leis são passadas, etc. E isso reflete o nosso entendimento do que está ocorrendo conosco, na interação correta entre nós,
em certo ponto no tempo, mas mais a nossa tentativa em entender estas leis que nos governam cada vez melhor. E quando dizemos que as leis da natureza governam a sociedade, queremos dizer que são leis imutáveis, não podem mudar. Queremos dizer as conexões, os traços invisíveis que nos unem. O melhor exemplo que eu posso dar para isso, de novo, é o corpo humano. Pense como todas as células estão conectadas em níveis múltiplos, como camadas e camadas que conectam todas as células de diferentes formas. O sistema nervoso, o sistema circulatório, os músculos, etc., respiratório, todos os sistemas são o quê? São diferentes tipos de conexões, diferentes formas onde as células interagem. Na nossa sociedade humana, vemos reflexos dessas conexões internas no nosso sistema de saúde. Por exemplo, o que é isso? No corpo humano também há proteção e um sistema que protege, que você recebe do corpo. E a economia talvez seja o tipo de conexão mais óbvia, porque reflete o quanto cada célula dá e recebe da outras células. É isso que é. O fato de pensarmos nisso como algo artificial, dinheiro, coisas etc., assim, é porque nosso sistema é tão distorcido em como interagimos uns com os outros, que não nos parece como parte da natureza, mas também faz parte da natureza. E todas essas outras educações, exatamente como a informação que passa de uma célula para outra, depois de ter certo código genético, etc., a mesma coisa, todos esses sistemas de educação, político, econômico, etc., o governo das células, como que expressam suas necessidades, as áreas do cérebro que fornecem um para o outro, tudo isso é um reflexo exato da sociedade humana, a mesma coisa. Ok. Leslie da Virgínia e Gerald de Buffalo, porque as perguntas são muito boas. Acho que daqui a pouco vamos pular as perguntas e ler um pouco do artigo. Há 2 parágrafos que eu quero ler depois. Ok, rapidamente. Como uma pessoa... Pergunta da Leslie. Ajuda se ela quebrou a lei da recepção e da doação. Bom, da recepção a gente viu, e isso não é um conceito abstrato. A lei da recepção são as coisas que estamos acostumados. Eu pulei de um prédio, eu morri. Se eu roubei algo, eu sou punido, etc. A recepção é quando eu começo a pegar mais, quando eu começo a pegar algo que as pessoas não querem dar. Então a pergunta é, como a pessoa diz se ela quebra a lei da doação? E outra pergunta, cada célula do corpo sabe como dar, e como sabemos o que dar ao corpo humano, ou como vamos obedecer à lei da doação? Que doação estamos falando? Ok, ótima pergunta. Eu não serei capaz de responder numa sentença. Eu vou precisar de alguns minutos. Então é uma pergunta muito correta, porque quando falamos de doação, de dar, ou da lei de doação, falamos como cada célula se relaciona com todo o organismo. Agora, nós, como sabemos se quebramos as leis de doação? Todos nós violamos esta lei de doação apenas pelo fato de nascermos, simples assim. Eu sei que é um pouco difícil de digerir isso quando você ouve pela primeira vez, mas cada ser humano nasce com essa qualidade egoísta e nessa sociedade humana de forma obrigatória. Ninguém te perguntou sobre isso e todos fazemos parte desse desenvolvimento de que alguns chamam de a sobrevivência do mais forte faz parte da humanidade. E simplesmente por ser um ser humano, nascido neste mundo, todos nós quebramos a lei de doação e a sociedade humana como um todo jamais mantém a lei de doação. Então não estamos falando em dar ao outro coisas de forma aleatória ou tentar ajudar os necessitados de uma forma limitada ou de uma maneira limitada. O que falamos é que toda a humanidade como um só organismo,
deve tornar-se conectada de forma correta, e então as ações também que ocorrem aqui, ou seja, novos sistemas que são estabelecidos e redefinidos para combinar as conexões conosco, temos que ter certeza que cada célula e cada cidadão do mundo tem o que precisa para sobreviver. E no nosso mundo se traduz como coisas básicas, como habitação, alimentação, educação, etc. Coisas básicas. E no momento vemos um sistema distorcido, porque não estamos conectados corretamente. E esse é o tipo de mudança que falamos. Realizar as leis da doação significa fazer as conexões corretas entre nós. As conexões não são algo que é igual a uma ação externa. Quando as conexões entre nós mudarem, são mudanças internas. Então é o primeiro passo que temos que atravessar agora. Desculpe, que é o entendimento, o processo de compreensão, um processo de educação, para ver de onde vem esta crise em sua origem. E não é estes, aqueles. E muitos de vocês vivem nos Estados Unidos, talvez vocês já ouviram falar muitas coisas sobre são os políticos, as corporações, exatamente, o corporativismo, ou o Fed, que é o Banco Central Americano, em certo nível, reflete alguma verdade, mas falamos do nível causal evolucionário. E neste nível, nada que você fará com esses sistemas mudará algo até que o ser humano mude. Porque não importa se você cria outra regulação agora que nos ajude por certo período, que mantenha uma sociedade mais ajustada no nível que entendemos, por certo tempo agora, desde que seres humanos não passem por uma mudança no seu desenvolvimento e no seu pensamento e como resultado em suas ações, até lá, não importa quem você coloque lá na escada política ou no pico da indústria econômica ou industrial ou nível financeiro, etc. No final, se o ambiente ainda educa a pessoa a usar este conjunto de coisas antiquadas que já não funcionam, em que as pessoas crescem às custas das outras, o que ocorre é a crise. Portanto, a primeira coisa que temos que atravessar é um processo educacional. Todos nós temos que ser educados sobre o que realmente ocorre aqui. Que todos somos um sistema, que todos estamos interconectados, interdependentes, que este mundo em que estamos é uma existência integral e temos que começar a nos alinhar a isso. E isso também, porque eu dei o exemplo de como todos os tipos de concertos que ouvimos em que as pessoas dão uma solução sem mudar o ser humano. Porque eu quero dizer que, em termos da pergunta, que da mesma forma como você não pode mudar regulações ou dar mais dinheiro a essas pessoas ou menos dinheiro para aquelas ou fazer todos esses concertos frágeis, você pode ir ajudar os necessitados agora, ou dar pão ou comida. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso por meio nenhum. Você pode ajudar por um certo tempo, mas em essência não significa que realizamos a lei da doação, porque realizar a lei da doação significa mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros, e isso significa a lei de doação. A mudança com que cada pessoa se relaciona com o todo da sociedade, como isso pode ocorrer? Muito simples. Tudo que tem que ocorrer é uma mudança de valores, de pensamento, de valores sociais. E na nossa realidade se manifesta
em que tipo de informação e valores vemos-nos na nossa frente e o público, a mídia, a internet, as discussões, o que as pessoas falam, o que apreciam. E no momento, todo este mecanismo que chamamos, vamos determinar a influência social, o mecanismo da influência social, isso como um todo está dirigido para aumentar ou glorificar a abordagem antiga, ou seja, nos é dito, em todas as formas, em cada ação, em cada sistema que atravessamos, mesmo no colégio, na universidade, etc., nos é dito que ser melhor significa ser melhor às custas dos outros. E o êxito significa que eu tive um êxito e não todo o organismo. E as coisas que glorificamos são exatamente esses valores de autorrecepção. Então, todo o mecanismo de influência social agora está dirigido a romper essas conexões entre nós. Portanto, a única coisa que tem que mudar agora, que será considerado correto como uma solução prática agora para a crise global, que é multifacetada e global, uma crise desse tipo que atravessamos, é que comecemos a mudar nossos valores. E a velocidade de como as coisas se disseminam hoje na internet, com a comunicação, e como estes protestos começaram de um país para outro, e em 10 países, e todos ao redor do globo, da mesma forma, esse tipo de nova forma de pensar tem que disseminar. E isso significará alinharmos-nos com a nova realidade de interdependência. Depois disso, você sabe, Einstein teve um extrato muito legal. Ele disse, você jamais pode resolver o problema com o mesmo nível de pensamento que criou o problema. Então, quando pensamos em como dar a essas pessoas ou aquelas pessoas, se pensarmos em que isso é doação, isso ainda é pensar sobre soluções com o pensamento antigo. Temos que mudar primeiro, ou junto, tentar fazer coisas corretas e influenciar nossas mentes e corações e usar a influência social para isso, a fim de realmente alcançar um novo nível, um novo modo de solução. E de novo, estou dizendo que isso algo torna-se cada vez mais claro se você estuda Kabbalah por um lado e assiste as notícias por outro lado. Ok, eu gostaria de dar um resumo concreto das perguntas. Então a pergunta, como eu sei se eu obedeço à lei da doação? E essa é a sexta semana com vocês, eu acho que vocês vão interpretar corretamente minhas palavras e não pensar teoricamente. Conforme a Kabbalah, a lei da doação é que você dá tudo o que é capaz de dar, e a lei da recepção é que você recebe o máximo para existir. E isso é o contrário. Hoje a gente quer isso, na verdade, receber o máximo e não o mínimo para sobreviver, né? Então, em resumo, esta é a situação ideal, mas isso parece absurdo para nós. Ou seja, doar o máximo e receber o mínimo para sobreviver. Então, quem quer doar, por exemplo, tudo o que faz e sobreviver somente, para existir somente, para doar. Nós temos um exemplo disso, na verdade, que é o próprio Criador, que é a força de doação. E qual o propósito de estudarmos aqui? É alcançarmos essa qualidade, o propósito de descobrir que esta casca egoísta em que vivemos é como uma incubadora, até evoluirmos a um nível onde podemos existir em doação total, porque a doação total é o prazer verdadeiro e não a coisa egoísta que falamos aqui. Então, muitos de vocês podem dizer, espera um pouquinho, eu já ouvi isso antes,
trabalhar para a sociedade, trabalhar de acordo com a minha capacidade, receber de acordo com a minha necessidade. E este é o mantra do... Sim, isso poderia ser... Sim, parece algo como comunismo, ou marxismo, ou... E o Baal Sulam, na verdade, fala disso. Então é isso que eu quero cobrir. Vamos ler mais alguns parágrafos deste livro para vermos o que ocorre. O Baal Sulam, na verdade, aqui enfatiza a chave essencial. Qual é o problema-chave na dificuldade das pessoas entenderem o que falamos? Sem entender este ponto, de novo, as pessoas acham que estamos falando de uma nova forma de comunismo e não conseguem ver que é uma mudança que deve ocorrer interna e acham que é socialismo. Então vamos ver o que o Baal Sulam fala disso. Lembre-se, esse artigo foi escrito há 50 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Uns 70, 80 anos. Ok. Prova de sua obra pela experiência. Estou lendo no final da página 266 do Kabbalah para Estudantes. Mas aquele que deseja criticar as minhas palavras pode ainda assim perguntar: embora eu tenha até agora provado que um deve trabalhar para beneficiar as pessoas, onde está a prova que isso deve ser feito pelo Criador, com a intenção de doar? Certamente a própria história se incomodou em nosso favor e preparou para nós um fato estabelecido, suficiente para uma completa apreciação e inequívoca conclusão. Qualquer um pode ver como uma grande sociedade, tal como o Estado da Rússia, esse é um primeiro exemplo de comunismo, com centenas de milhões em população, mais terra que toda a Europa, riqueza sem igual de matérias-primas, e a qual já concordou em levar uma vida comunitária e praticamente aboliu completamente a propriedade privada, em que cada um se preocupa apenas com o bem-estar da sociedade, aparentemente adquiriu a completa medida da virtude de doação aos outros no seu sentido pleno, tão longe quanto a mente humana pode compreender. Então o que o Baal Sulam diz aqui, ele faz a pergunta, espera um pouquinho. Você poderia dizer, espera um pouquinho, todas essas coisas cabalísticas agora dizem que temos que ser esse organismo único, etc, blá blá blá, isso tem um nome, chama-se comunismo, não é? E o Baal Sulam agora diz, então olhe para a Rússia, eles praticaram comunismo, é isso que a Kabbalah está falando, veja o que ocorreu com eles. Sim, eles viviam para a sociedade, etc, o bem-estar do todo, não é a mesma coisa? O que ocorreu? E o que ocorreu? E ainda assim, vai e veja o que foi feito deles. Em vez de subirem e excederem as concretizações dos países capitalistas, eles afundaram-se ainda mais. Agora, não só falham em beneficiar as vidas dos trabalhadores um pouco mais que nos países capitalistas, e neste ponto muito menos, eles nem sequer podem assegurar seu pão diário e roupas em suas carnes. Certamente esse fato nos intriga, pois julgando pela riqueza desse país e sua abundante população, parece irracional que o levaria a isso. E não só fome e falta de roupa. É uma sociedade terrível se você ler o que ocorreu lá. Sem mencionar que 40 milhões de pessoas foram assassinadas. Exatamente. Mas então por quê? Então o Baal Sulam continua no próximo parágrafo. Mas essa nação pecou um pecado que o Criador não perdoa. Que todo o seu precioso e elevado trabalho, ou seja, doar aos outros, que eles começaram a executar, precisa ser pelo Criador e não pela humanidade. Então tem que ser em prol da doação e não para beneficiar a mim mesmo. E como eles não trabalharam, e porque eles trabalharam não em seu nome, ou seja, em prol da doação, do ponto de vista da natureza, eles não têm direito de existir. Ou seja, isso seja o bastante para nós. Então, o que isso significa? O que estamos falando aqui, a função correta da humanidade como um organismo em funcionamento em todo o mundo, é, na verdade, o Baal Sulam sabe que parece para a pessoa que não faz uma mudança e não entende o tipo de mudança que estamos falando, que isso parece de novo como um novo formato do comunismo, e na verdade é totalmente oposto.
o comunismo se baseia na coerção, em tornar todos o mesmo, em termos do que recebem, etc., e se baseia neste país único que no final trabalha egoisticamente, porque é se beneficiar dos outros países. O que estamos falando aqui não tem nada a ver com coerção, mas sim uma transformação pela educação, que as pessoas têm que evoluir e têm que ter ciência somente da natureza e gradualmente achar a forma correta em como alcançar seus sistemas. Por isso que a Kabbalah nunca vem com soluções fixas e diz como um tipo prático de mude isso ou aquilo, ou corte o salário dessas pessoas, ou aumente o imposto, etc. Porque todas essas coisas são artificiais. A única coisa que funcionará e não nos levará a uma crise crescente é educar as pessoas sobre onde estamos e sobre o que ocorre naturalmente em direção a um sistema mais equilibrado, e assim nos corrigiremos. E isso se faz através do processo de educação, da transformação deste processo. E também essa ideia de igualar as pessoas e tornar todos iguais não tem nada a ver com o tipo de sistema corrigido e equilibrado que falamos aqui. De novo, eu dei o exemplo do corpo. No corpo você tem todos os tipos de células diferentes. Algumas células, se você quer ir longe assim no corpo, há uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Isso também se chama, é como o dinheiro no corpo, é como essa unidade de energia que realmente determina o quanto a célula pode fazer. E os que têm mais podem trazer mais células para trabalhar para si. E o corpo humano é um ótimo exemplo, porque tem todas essas conexões diferentes e reflexos do que ocorre na sociedade humana. Então, certas células são pagas, digamos assim, mais do que outras células. Elas são pagas mais, recebem mais energia, e mais células, como um grupo de células, elas usam para auxiliá-las para dar ao corpo, fornecer, e o propósito é diferente. Mas não é que todas são iguais, na natureza também. Por exemplo, um leão tem que comer mais que um coelho, etc. Então, essa ideia do nível de nivelar as pessoas é irrelevante. E a nova sociedade equilibrada que falamos, e também por isso que só pensamos em toda essa ideia de receber e só o que precisamos e dar tudo o que podemos à sociedade, imediatamente interpretamos com o nosso contexto quebrado, no paradigma antigo. Por isso, não é nem recomendável explicar isso, a menos que a pessoa entenda que estamos falando de um processo evolucionário aqui. E o processo que começa no nível concreto onde estamos agora no mundo, na educação. É a única coisa que agora a Kabbalah diria que é exigido para curarmos a crise. Tentar mudar a situação também, tudo bem. Não digamos que não podemos fazer nada prático no sistema, mas deve estar acompanhado de novos valores sociais. E educação não significa que todos têm que se sentar a estudar, e também não só sentar a estudar Kabbalah. Isso também é algo que é importante para eu lhe dizer-lhes. Nós agora estamos aqui, as pessoas com ponto no coração, que têm essa frequência de entender as palavras dos cabalistas. Num sentido, somos como cientistas em oposição a toda a humanidade. E você sabe, é como os cientistas que vêm com o entendimento de novas leis. Eles têm um profundo entendimento de certa fração da realidade. E deste último, a pessoa se manifesta um produto, e mais tarde esse produto é distribuído às pessoas, e mais tarde as pessoas têm máquinas de lavar, por exemplo. E pense nisso. Você na sua casa, você realmente, mas realmente,
sabe como o micro-ondas ou geladeira funciona? Ninguém sabe como um lápis é formado. E é um processo complexo, é interessante. Eu li algo sobre isso. Então o que eu quero dizer aqui é que para usar estes produtos, no entanto, não precisamos ser o cientista que veio com o entendimento da química, da física, etc., a fim de criá-los, ler o conhecimento de como criá-los, desenvolvê-los. Portanto, as pessoas que estudam Kabbalah são pessoas muito especiais, porque você entende, e à medida que você desenvolve mais na Kabbalah, você entende de forma muito profunda o que ocorre com a humanidade. Mas não significa que cada um deve estudar Kabbalah, porque nem todos têm ou entendem a si mesmos dessa maneira, de saber exatamente todo o espectro no que você obterá. E conhecer é só conhecimento. E na verdade estamos falando na conquista, em eu desenvolver este sentido que os cabalistas chamam de alma, etc. Portanto, o que ocorre agora é um processo interessante, onde por um lado o mundo passa por essa crise mais profunda, por um lado, e por outro lado, essa informação que falamos agora terá que ser disseminada. Temos que disseminar as pessoas e as coisas terão que mudar. E nós, na verdade, como somos integrais e como estamos nesse sistema uniforme, nós, simplesmente por sentar e estudar isso agora, e o Baal Sulam, as palavras do Baal Sulam, nós já mudamos coisas. Porque, de novo, essa esfera da humanidade estando conectada em todos os níveis, incluindo pensamentos e desejos. Só temos 2 minutos e há 2 perguntas importantes que eu quero ver. Rapidamente. A primeira pergunta é, de novo, Leslie da Virgínia. E as pessoas que dizem que a natureza é a sobrevivência do mais forte? Bom, a sobrevivência do mais forte está correta. As pessoas sempre querem ir além do platô, sempre queremos competir. Então, como isso funciona numa sociedade regulatária? Sim, as pessoas são motivadas por 2 coisas. Primeiro, para desfrutar e ter mais. E segundo, a influência da sociedade que determina o que desfrutamos, de onde desfrutamos. Então, não temos muito tempo para dar algo para pensar. As pessoas não serão suprimidas em seus desejos, em seu desejo até mesmo de ser competitivas ou ter mais êxito. A pergunta é, que será definido como sucesso, êxito no novo mundo? Será tirar vantagem, explorar os outros e receber mais às custas dos outros ou beneficiar os outros? Esses serão os novos valores que competiremos, ou seja, doar aos outros, ou seja, quem é o forte? Então, eu quero só responder de uma outra maneira, não em relação, porque falamos o que significa a sobrevivência do forte. Isso é uma lei da natureza, mas neste caso o exemplo se aplica, como Asaf diz. E nós começamos a ver que a humanidade, na sua forma atual, não está adequada para a sobrevivência. Então é como um câncer, a gente já leu isso. E tem uma pergunta do Robert, do Arkansas, que pergunta, nunca ouviu falar... Eu não entendi direito. De uma célula que se torna cancerosa. Mas se você estudar medicina, você entenderá que como o corpo cuida do câncer ou reage ao câncer, etc. E é disso que estamos falando. E nós usamos as palavras materiais, como educação e valores sociais, temos que entender que é um nível profundo e vamos entrar gradualmente em como somos criaturas sociais. E a próxima pergunta nós vamos responder na próxima semana sobre o livre-arbítrio. É uma pergunta de Ricardo, de Caracas, que perguntou, como trabalhamos para doar? O que significa trabalhar para doar? Ótima pergunta. Mantenha essa pergunta. E semana que vem nós teremos uma visão macro do sistema. Então nós vamos falar do livre-arbítrio dentro de uma pessoa específica, como se manifesta, etc., as decisões que as pessoas tomam, etc. Então, ok. Temos que acabar. Esteja conosco semana que vem.
Então, a semana que vem, a próxima lição é domingo, continuando sobre a estrutura da criação, e na próxima quarta é a sua pergunta sobre o tópico do livre-arbítrio. Bem, divirtam-se. Nos vemos semana que vem. Esperamos nos encontrar de novo. Tchau, tchau.